Bom, vamos bater um papo hoje sobre o impacto dos carboidratos e das gorduras no aumento do LDL. Quem é mais vilão da história, hein? Será que é a gordura das carnes? Será que são os carboidratos? Quem é o verdadeiro vilão para aumentar o risco cardíaco e o aumento do LDL, dito como colesterol ruim? Primeiro, a gente tem que só desmitificar uma coisa. Não existe colesterol ruim e colesterol bom. Ambos são essenciais para o nosso organismo. A diferença é que o LDL possui uma partícula de a lipoproteína B e ele é menor e mais denso quando vem, eu vou explicar isso, de algumas vias metabólicas, ficando com que ele seja mais propenso a formar placas de ateromas, a arteriosclerose no nosso organismo, mas ele é essencial porque o LDL tem a função de trazer para os nossos tecidos, a partir do fígado, os nutrientes e aí é capaz de levar até mesmo a gordura para os nossos tecidos, que é necessária para a metabolização das células em si, para a síntese de produção de energia, para ciclo de Krebs também, em processos que há falta de glicose, em processo de jejum, enfim, a gente tem que desmitificar que LDL é ruim e HDL é bom. O HDL ele tem a função inversa, ele é dito como bom porque ele remove as partículas, as toxinas, partículas dos radicais livres, oxidados, no nosso organismo, de volta para o fígado, para que o fígado faça uma depuração e depois secreção dessas toxinas. Então ele é dito como o bonzinho e o LDL dito como o mal, mas ambos são necessários. O colesterol ele é fundamental para o nosso organismo. Sem colesterol não tem vida, porque o colesterol ele participa da formação de membranas celulares, ele participa da síntese da vitamina D, que está aí, tem receptores em todas as células, todas as células do nosso organismo possuem receptores de vitamina D. Então, e ela, para ser metabolizada, é essencial que haja colesterol. Também o colesterol, ele faz com que haja a produção de diversos hormônios esteroidais, sobretudo os hormônios sexuais. Então, o colesterol, ele não pode ser visto de cara como um vilão. Mas o que é visto como vilão, o aumento do LDL, isso sim, ele em excesso pode ter consequências graves na saúde cardiovascular. Contudo, no avanço da bioquímica e no estudo da fisiologia metabólica, indicam que, aí está a grande surpresa, para esse estilo de dieta que a gente leva hoje de carboidratos refinados, industrializados, excesso de açúcares, de farináceos, eles desempenham um papel muito mais significativo na dislipidemia, que é esse desequilíbrio de níveis de colesterol, aumentando a produção do VLDL e do LDL, que é o LDL com potencial aterogênico, o VLDL e o IDL também tem, mas menor. O LDL ele é o mais problemático, mas ainda assim é uma parte do LDL, porque o LDL também pode ser dividido em dois tipos: o LDL pequeno e denso, e o LDL grande e menos denso. Esse LDL pequeno e denso é o de maior potencial aterogênico, de formação de placas de ateroma. A formação de placas de ateroma ocorre por quê? Porque há um processo inflamatório no nosso organismo, vindo pelo consumo de, quer seja fator genético, quer seja vindo de produtos que causam uma produção excessiva de citocinas inflamatórias no nosso organismo. Essas citocinas ativam o sistema imune, esse sistema imune acaba atacando o próprio organismo, e aí, quando ataca a própria o endotélio das artérias, faz com que haja ali como se fosse um pequeno machucado, vamos dizer assim, e aí há a formação, ao depósito de placas de partículas de LDL, junto com um processo de calcificação, formando placas de ateroma.
Isso também ocorre muitas vezes quando tem a hiperinsulemia, que é o excesso de insulina no nosso organismo, a insulina produzida pelo pâncreas para fazer a quebra da glicose e produção de energia. Mas a gente, quando come o carboidrato refinado, a gente está fazendo com que haja um excesso, um pico de insulina no nosso organismo, que tem um efeito inflamatório muito grande, e esse efeito inflamatório promove também essa ativação de citocinas inflamatórias, ativando o sistema imune, os macrófagos, sobretudo, fazendo com que, além disso, além do processo inflamatório e possível processo inflamatório nas paredes das artérias, há também que a hiperinsulemia faz com que os músculos os músculos lisos presentes ali nas artérias ficam mais rígidos, há um crescimento deles, eles ficam mais rígidos. Então aumenta a rigidez, diminui a flexibilidade das artérias. Ou seja, a hiperinsulemia ela é problemática para o nosso organismo. E aí estudos têm demonstrado que o consumo excessivo de carboidratos processados e refinados aumentam muito mais a produção do VLDL pelo fígado, levando ao aumento expressivo do LDL, porque todo o LDL advém do VLDL, todo ele. O fígado não sintetiza LDL diretamente, ele sintetiza VLDL que percorre o organismo, vai perdendo partículas de triglicerídeos, vai ficando menor, e à medida que ele vai ficando menor, ele se converte em IDL, que é a partícula intermediária, continua circulando no nosso organismo, perdendo partículas de gordura e se converte em LDL. E esse LDL, ele então também contém uma pequena parte de triglicerídeos, fosfolipídios e cada molécula de LDL, além do colesterol, possui uma proteína que chama lipoproteína B, que a gente vai falar depois nos exames, que é um preditor melhor de risco cardíaco do que o LDL. É possível que pessoas com níveis adequados de LDL apresentem risco cardíaco. Por quê? Porque tem dois tipos de LDL. O LDL pequeno e denso, que é mais heterogênico, e o LDL grande e mais denso, que é menos heterogêneo. As gorduras, elas têm uma propensão, elas seguem uma via metabólica diferente. Mais de 70% do nosso colesterol, ele não vem de alimentação, ele vem sim da produção endógena pelo fígado. Então, esse processo ele é exacerbado, a produção de VLDL pelo fígado ele é exacerbado quando há um consumo excessivo de carboidratos refinados. Por quê? Porque isso chama-se um processo de conversão da glicose em ácidos graxos, um processo que chama lipogênese, nova lipogênese. Então há essa conversão e aí formação de triglicerídeos que eles são hidrofóbicos. Esses triglicerídeos, para ser transportado pela corrente sanguínea, eles são empacotados em partículas de VLDL, que também é produzida pelo fígado. Então, é um mecanismo que o nosso organismo tem de transportar substratos para os nossos diversos tecidos, diversos órgãos. Então, através do LDL, há esse transporte. Primeiro é VLDL, depois DL, depois LDL e o caminho inverso pelo HDL, a remoção do excedente de toxinas resultantes do metabolismo celular, produtos de oxidação não oxidados, ou seja, diversas substâncias ruins para o nosso organismo são carregadas de volta para o fígado pelo HDL, para que depois haja depuração e excreção. Mas essas partículas que são removidas também incluem LDL. Porém, quando a gente come muito carboidrato, uma enzima presente no fígado que chama lipase hepática, ela perde a expressão dela. E essas partículas de VLDL que adveio do carboidrato, elas são menos aderentes, são menos combinantes com essa lipase hepática. Ou seja, além do consumo excessivo, da insulina alta no nosso organismo devido ao consumo excessivo de carboidratos refinados e maior produção de glicose,
a gente faça com que a lipase hepática perca a sensibilidade, elas ficam menos receptivas. Há um desequilíbrio também de produção de VLDL, porque o organismo entende que os receptores não estão recebendo o LDL. Então, ele entende que precisa produzir. Aumenta a produção de VLDL e depois que se converte em LDL e diminui a absorção pelo próprio fígado do LDL. Então, o impacto da insulina é muito grande, além de ser um hormônio inflamatório, liberando citocinas inflamatórias que vão levar a processos, quando ocorre na parede das artérias, processos que ativam os macrófagos do nosso sistema imune, fazendo com que ali essa defesa seja exacerbada no nosso organismo, promovendo uma situação de calcificação também e depósito de placas de formação de placas de ateroma pelo depósito dessas partículas de LDL que estão circundantes no nosso organismo. Mas, sobretudo, o LDL pequeno e denso. E de onde veio o LDL pequeno e denso? Do consumo de carboidratos que foi convertido em ácidos graxos pela nova lipogênese, e isso faz com que haja, então, toda uma desregulagem no metabolismo hepático, fazendo que haja um aumento de produção de VLDL, diminuição de recaptura de LDL e também uma menor produção de HDL. É toda uma complicação que o consumo excessivo de carboidratos tem. A gordura dita como ruim, a gordura saturada, ela tem um impacto na produção do LDL? Tem sim, mas é bem menor. Nós vamos falar aqui desse impacto, porque é uma pequena parte só dessa gordura. Essa gordura, ela tem uma função primordial, que é distribuir diretamente para o organismo, através de umas moléculas maiores de lipoproteína, que são os quilomicrons, pelo sistema linfático, ela é transportada no nosso organismo, depois cai na corrente sanguínea, e indo para a corrente sanguínea, ela é distribuída diretamente aos tecidos para a produção de energia e o excesso, fazendo com que haja armazenamento. A única forma do nosso organismo tem de armazenar excedente energético é produzindo gordura. Não tem outro jeito, realmente. Então, se eu como mais, se não há déficit calórico, eu vou ter realmente um acúmulo calórico, que é a única forma de promover esse acúmulo é reservando energia, reserva de gordura. Então, aí há o risco da obesidade. Mas o que promove o aumento da obesidade em si e suas consequências, como risco de diabetes, processos inflamatórios, risco cardíaco, é também o aumento do consumo de carboidratos refinados. A hiperinsulemia ela é muito danosa para o nosso organismo. A conversão do carboidrato em VLDL ocorre por esse processo que eu mencionei, que chama nova lipogênese. Primeiro, a insulina estimula a enzima acetil-CoA carboxilase, aumentando a lipogênese hepática. Olha só o problema da insulina. Aumenta a produção de lipogênese, formação de lipídios pelo fígado, enquanto inibe a beta-oxidação de ácidos graxos, ou seja, inibe com que haja oxidação dos ácidos graxos também, além de aumentar a produção de lipídios hepáticos. Esse processo chamado de nova lipogênese, o que ocorre no fígado, ele vem, sobretudo, de um excedente energético proveniente dos carboidratos. O excesso de glicose é convertido em acetil-CoA via glicólise, ok? Ciclo de Krebs, ok? Vamos lembrar da biologia básica, subsequentemente utilizado para a síntese de ácidos graxos, e esses ácidos graxos são esterificados em triglicerídeos, e o triglicerídeos ele é hidrofóbico, ele para circular na nossa organismo ele precisa estar com outra partícula, se associar a outra partícula são as lipoproteínas, que são os VLDL. Essas lipoproteínas, então, o triglicerídeo é empacotado no VLDL para ser transportado pelo plasma. Além de que
O impacto dos carboidratos ele é agravado porque, via de regra, quando a gente come, sobretudo esses carboidratos refinados, em fast foods, em alimentos industrializados, a gente muitas vezes vê os biscoitos recheados, enfim, os McDonald's, os trash foods. Eles vêm também com gordura trans, que tem um potencial inflamatório muito grande. Também a gordura trans aumenta um pouco a expressão de VLDL, mas esse não é o maior impacto dela. A gordura trans é um tipo de gordura que há adição de hidrocarbonetos para que ela aumente a validade dos produtos. Ela é proibida em muitos países, ela é alterada geneticamente e para que haja essa maior durabilidade dos produtos alimentícios. É a indústria alimentícia realmente induzindo que a gente tenha uma alimentação muito prática, muito fácil e mais barata, porém muito ruim para a nossa saúde. As gorduras saturadas também contribuem uma parte sim para o VLDL, mas é uma parte muito menor. Ela, ambas as gorduras, tanto a trans quanto a saturada, ela também diminui a expressão da lipase hepática. Então, o excesso de gorduras saturadas também não é bom, mas muito menos danoso na produção de LDL do que o consumo de carboidratos. O excesso de LDL vem da produção excessiva e também da menor receptividade do fígado ao excedente de LDL. Ele teoricamente deveria ser depurado num processo normal e excretado, ou reesterificado para poder de novo produzir colesterol que vai ser utilizado, como eu mencionei, para a produção de hormônios, para a formação de membranas celulares, mas quando há esse desequilíbrio em processos inflamatórios impulsionados pelo consumo de carboidratos refinados e a hiperinsulemia, além de alimentos que já são inflamatórios por natureza, como as gorduras trans e os alimentos que passam por um processo de fritura muito temperatura muito alta, cozimento em temperatura muito alta, sobretudo frituras, e aí até os óleos bons ditos poliinsaturados, eles se convertem em produtos avançados da glicação, os AGEs, e esses AGEs são extremamente danosos, são radicais livres extremamente oxidantes e toxicantes do nosso organismo. São toxinas tóxicas no nosso organismo que faz com que a gente tenha realmente problemas desde desequilíbrio metabólico até o fato da formação de ateromas nas nossas artérias e essas placas vão diminuindo o fluxo sanguíneo, levando a um rompimento ou entupimento, levando aí a condições como o AVC e o infarto. Bom, o aumento do fornecimento de ácidos graxos estimula a síntese hepática de triglicerídeos e, consequentemente, a produção do VLDL. E o que aumentou, então, essa produção de ácidos graxos? Foi o consumo de gordura? Não, foi o consumo de carboidratos. O excesso de VLDL na circulação eleva a formação de LDL, pequeno e denso, então eles vindo do carboidratos ainda são mais heterogênicos e do que aqueles que veio do consumo de gorduras. Como eu mencionei, o processo de metabolização da gordura, ele segue um caminho metabólico distinto dos carboidratos e tem um impacto muito menor na produção de LDL, diferente dos carboidratos refinados que estimulam a lipogênese hepática e a formação excessiva de VLDL que vai se converter, perdendo ao longo do percurso no nosso organismo partículas de gordura, formando LDL. E esse LDL ele tem uma maior concentração de colesterol quando vindo da metabolização de glicose em ácido graxo e esse ácido graxo depois em triglicerídeos que é empacotado em VLDL. Cada partícula de colesterol, do LDL, dito como ruim, mas chamando aqui só para usar o termo que já está comumente usado, mas ele não é ruim, ele é essencial também para o nosso organismo. Ele que faz o transporte de substâncias de gorduras para os diversos tecidos. O excesso que é o ruim.
e ou então, mesmo em níveis normais, quando há excesso de LDL aterogênico. E aí nós vamos falar mais à frente sobre exames que vão poder medir isso. A gordura ingerida ela é processada primeiramente por quilomicros e tem uma redução convertida em LDL. As vias metabólicas são diferentes. A digestão de gordura que começa no estômago, mas ocorre principalmente no intestino delgado, onde tem os sais biliares que emulsificam os lipídios, facilitando assim a ação da lipase pancreática, né? É uma enzima que vai fazer a quebra das gorduras. E os produtos dessa digestão são os monoglicerídeos e os ácidos graxos livres, que são incorporados em micelas, permitindo sua absorção pelas células intestinais, os enterócitos, e dentro dos enterócitos, esses ácidos graxos são reesterificados e incorporados aos quilomicros, que são lipoproteínas de grande porte, responsável pelo transporte dessas gorduras dietéticas via sistema linfático para depois para a corrente sanguínea, levando diretamente aos órgãos. A lipase proteica presente nos capilares do tecido adiposo e muscular degrada essas gorduras, esses triglicerídeos dos quilomítricos, liberando os ácidos graxos novamente para armazenamento, no caso do tecido adiposo, quando não há o consumo de energia além daquele a produção de energia além daquela que era consumida, ou a própria oxidação direta no tecido muscular, quando a gente tem uma grande massa de tecido muscular, maior essa oxidação, maior o número de receptores e maior eficiência tem esses receptores dessa enzima, e aí faz com que haja uma maior produção energética, que o próprio músculo aumenta o nosso consumo natural, o metabolismo basal, ele aumenta, o consumo energético naturalmente aumenta, mesmo que a gente não faça atividade física, o próprio repouso já é feito com um consumo maior de energia, favorecendo, além de tudo, a lipase proteica, lipoproteica, com que, em resumo, faz com que a gente tenha menor retenção de gordura. Após a remoção de grande parte dos glicerídeos quilomicro remanescentes, ele é recapturado pelo fígado e esses lipídios restantes, uma parte, ela é sintetizada novamente para a formação de membranas celulares, produção de hormônios ou formação de novas lipoproteínas. Veja que a produção proporcional de lipoproteínas, no caso VLDL, advindo do alimento gorduroso, é muito menor do que a proporção de VLDL produzido pelo processo de consumo de carboidratos nesse estilo de dieta que a gente leva hoje em dia, de predominância de consumo de carboidratos, sobretudo carboidratos refinados. E o carboidrato não refinado? O que a gente diz de baixo índice glicêmico, ele já é bom porque ele, além de dar uma sensação de saciedade maior, diminuindo o nosso consumo, a nossa ingesta de calorias, ele faz com que também não haja pico de insulina. A insulina é liberada gradualmente. Então, a produção também não há esse desequilíbrio hepático. A produção de LDL e de VLDL, perdão, o LDL nunca é produzido de forma direta, ele é sempre vem todo LDL vem do VLDL, não há produção direta pelo fígado, há sim do VLDL, e então essa conversão de gordura ingerida em LDL ela é muito mais reduzida do que a produção advinda de consumo de carboidratos, com um diferencial ainda. Esse VLDL que vai se converter depois em LDL, quando veio da gordura, ele é maior e menos denso, ou seja, menos heterogêneo. Os microns, como eu falei, transportam os lipídios que a gente comeu dietéticos diretamente para os tecidos, sem passar pela conversão hepática de LDL. E o uso primário desses ácidos graxos para a nossa produção de energia, em caso de jejuns ou caso mesmo do consumo natural do nosso organismo, ele vem aí no processo da quebra de ácidos graxos e conversão
de energia através de uma outra via que não é a glicose, da glicogênese, mas eles são ou utilizados para energia ou armazenados, e em uma pequena parte convertida em VLDL. A conversão hepática é limitada comparado com a de carboidratos refinados, que, por sua vez, tem um impacto significativamente maior na formação do LDL devido à conversão rápida dos ácidos graxos, impulsionadas pelo excesso de insulina, que foi impulsionado pelo excesso de glicose, que é convertido em ácidos graxos via lipogênese hepática, levando ao aumento, então, do VLDL, que vai aumentar o aumento do LDL, que é um LDL aterogênico, pequeno e denso. O excesso de carboidratos, então, aumenta o LDL pequeno e denso, que tem menor afinidade para os receptores hepáticos, porque o LDL, depois ele percorrer o nosso organismo, ele vai voltar para o fígado. E esse LDL que adveio dessa partícula de carboidrato, ele tem menor afinidade aos receptores hepáticos, ou seja, eu não vou ter a depuração dele, ele vai permanecer mais tempo no nosso plasma sanguíneo. Então, além de eu estar produzindo mais, eu estou diminuindo a reabsorção pelo fígado dessas partículas, favorecendo a oxidação dela e o depósito dela em processos inflamatórios nas artérias através desse processo que eu mencionei, processo inflamatório, acionamento, liberação de citocinas inflamatórias, liberação de macrófagos, formação ali de pequenas feridas, vamos chamar assim, que vão se calcificando e gerando o depósito de placas, de formação de placas de ateroma pelo depósito de LDL. Já que também ocorre uma menor, então, ação da lipase hepática, que é esse enzima que vai fazer a quebra, a depuração do LDL de volta, o consumo do carboidrato e a hiperinsulinemia é muito mais agravante. Agora, a gordura também diminui a expressão da lipase hepática. A gordura em excesso também faz com que a lipase hepática tenha menor eficiência. Então, também em excesso, a gordura é ruim também, mas entre o excesso de gordura e o excesso de carboidrato, que é o que predomina na nossa alimentação, é o maior responsável pela produção do LDL e não a gordura. O pãozinho francês com seu suco de laranja, que tem ali espremida 3, 4 laranjas, mais açúcar adoçando, ele é muito mais danoso do que a picanha no horário do almoço. Come a picanha à vontade e elimine o pãozinho com o suco de laranja. Salientando que a molécula de colesterol também é a presença de colesterol, fosfolipídios, triglicerídeos e, como eu mencionei, uma proteína que é a apolipoproteína B100. E essa medição da apolipoproteína B100, ela é muito mais eficiente para medir o risco cardíaco. Por quê? Porque, como eu mencionei, cada partícula de LDL tem uma apolipoproteína B. Então, se eu quantificar, eu vou saber qual real proporção que tem no nosso organismo de LDL e não simplesmente a concentração, porque essa concentração pode estar baixa, mas a lipoproteína alta. Por quê? A concentração está baixa porque eu tenho muitas partículas de LDL que têm baixa concentração de colesterol. Baixa concentração de colesterol porque elas vieram, sobretudo, dessa conversão de gordura. São as partículas de colesterol LDL menos densa e maiores. E já também há outro marcador cardíaco muito mais eficiente do que a medição do LDL puramente simples, porque pode ocorrer numa pessoa com LDL normal apresentar risco cardíaco, porque tem uma proporção muito grande de LDL com alto potencial aterogênico, que é o exame de eletroforese de lipoproteína. Mas quer simplificar mais? Faz a lipoproteína B, faz a lipoproteína a polipolipoproteína, porque a relação entre a polipoproteína A e a polipoproteína B, uma está no HDL, a outra está no LDL, ela tem que ser idealmente menor do que 1,2 em homens e 1,4 em mulheres, indicando um menor risco cardíaco. E já no perfil lipídico, você pode fazer uma relação direta também entre triglicerídeos e HDL, essa relação idealmente que seja menor do que 1,7,
se tiver maior que 1,7, é um preditor de risco cardíaco. Há outros exames também que podem estar associados para avaliar esse risco cardíaco, como a homocisteína. A homocisteína ele advém da metabolização da cisteína para conversão de metionina, e quando há deficiência de B12, B9 e B6, esse processo fica falho, ou quando há problemas genéticos, como a mutação do gene MTHFR, ele há também uma hiperhomocisteína no nosso organismo, fazendo com que haja presença excessiva, uma menor eficiência da metionina, que é um antioxidante natural, um potente antioxidante natural. Quando há menor conversão dela, há aumento da homocisteína, há aumento de radicais livres, aumentando radicais livres, aumento de oxidação de partículas de LDL, e essa oxidação vai resultar em aumento do risco cardíaco. Então, ela é um marcador direto, idealmente, preferencialmente abaixo de 10, é um exame que muito pouco solicitado, mas muito eficiente para medir o risco cardíaco. Como cada partícula de colesterol, como eu falei, vem cada partícula do LDL vem do VLDL, mas cada partícula de LDL tem exatamente uma partícula de apolipoproteína B, a medição da apolipoproteína B vai ser mais eficiente que a medição da concentração em si do LDL para medir o risco cardíaco. Existem exames como a eletroforese de lipoproteína, que vai poder te falar exatamente qual a proporção desse tipo de lipoproteína, especialmente do LDL, se é mais heterogênica ou menos heterogênica. Além dessas relações que eu falei, são mais indicativas e mais precisas para avaliação do risco cardíaco. A gordura ingerida percorre um caminho, então, metabólico primeiramente via quilomicrons, sendo utilizados por tecidos sem significativa conversão em LDL, em contraste dos carboidratos refinados que promovem a lipogênese hepática, aumentando a produção de VLDL e, consequentemente, de LDL, com um agravante que é o pequeno e denso. Tanto que estudos de pessoas que fizeram dietas cetogênicas e low carb apresentaram redução de LDL e aumento do HDL. Vou colocar no descritivo do podcast. A gente está citando essas fontes bibliográficas para quem aí queira fazer pesquisa, mas indicam, sobretudo esses estudos, que a restrição de carboidratos reduz a produção hepática de VLDL, diminuindo a conversão subsequente para LDL heterogênico. Além disso, a hiperinsulemia ela é diminuída quanto à diminuição do consumo de carboidrato, diminuindo processos inflamatórios e essa dificuldade de ação da lipase hepática que ocorre quando há o excesso de insulina e o excesso de gorduras também. Mas muito mais pelo excesso de insulina, tá? O aumento da dependência de beta-oxidação e ausência de hiperinsulemia favorece um perfil lipídico mais saudável, diferente das dietas ricas em carboidratos refinados, aí no caso das dietas cetogênicas e low carb. E o consumo de gorduras e carboidratos nessa abordagem não demonstraram um aumento significativo de LDL, mostrando que o principal fator para a dislipidemia heterogênica é o excesso de carboidratos e não a ingestão de gorduras saudáveis. Há uma outra questão também importante, já há 3 tipos de gorduras. Há as gorduras saturadas, gorduras insaturadas, ditas como monoinsaturadas ou poliinsaturadas. As monoinsaturadas têm também um potencial inflamatório muito grande, tem que ter um controle no consumo dela, porque elas têm uma proporção, às vezes, muito grande de ômega 6, que em excesso é inflamatório para o nosso organismo, e uma menor quantidade de ômega 3. Já as poliinsaturadas, aí presentes nos frutos do mar, no azeite de oliva, em castanhas, eles têm uma maior proporção de ômega 3 do que de ômega 6, e aí tem um favorecimento
nesse equilíbrio entre o LDL e o HDL. Elas favorecem a produção do HDL, favorece a entrada nas células das partículas de ácidos graxos, favorece também o que os receptores hepáticos, a lipase hepática, tenha mais eficiência para degradar o LDL em excesso. Então, é favorável sim. Mas quando essas mesmas gorduras poliinsaturadas são levadas ao aquecimento, às frituras em óleos vegetais, com temperaturas, sobretudo superiores a 160 graus, varia aí conforme o tipo de óleo, mas vamos tomar como base aí 160, 170 graus, elas formam AGEs, que são produtos da glicação avançada, que são substâncias extremamente tóxicas, com aldeídos e radicais livres, e que também, além dessa produção endógena, pode vir de produtos já consumidos, essas frituras, o reuso de óleos vegetais, enfim, o uso de superaquecido de óleos faz com que haja a produção desses AGEs, que resulta da reação não enzimática entre açúcares e proteínas ou lipídios, em processos inflamatórios, levando a estruturas instáveis, que vão aumentar o estresse oxidativo e, num ciclo vicioso, aumentar a inflamação sistêmica, e que contribui diretamente para a disfunção endotelial e progressivamente para a arteriosclerose. Ou seja, vai fazer com que acione, como mencionei, as citocinas anti-inflamatórias e aí a ação dos macrófagos formando ali um processo de calcificação desses pontos das artérias, depósito de LDL, formação de placas de ateroma. O consumo rico de alimentos ricos em AGS, como falei, frituras e assados a altas temperaturas, intensifica esse processo e agrava o risco cardiovascular, além da própria produção endógena desses AGS quando há um processo de inflamação subclínica e presença de radicais livres no organismo. É importante, então, que esses mesmos tipos de gordura poliinsaturadas, que teoricamente são boas, elas em excesso também não são boas e se fritas, se levadas a temperaturas acima do seu ponto de fumaça, que gira em torno de 170 graus, se tornam danosas para o nosso organismo. A estrutura molecular delas altera, fazendo com que haja a formação de aldeídeos e sendo realmente toxinas livres no nosso organismo. As gorduras monoinsaturadas e as poliinsaturadas, elas têm um favorecimento também, desde que, como eu falei, as monoinsaturadas não contenham muito ômega 6, porque elas aumentam a fluidez das membranas celulares, melhorando a expressão e atividade dos receptores hepáticos de LDL. Opa, meu fígado está recebendo mais LDL que adveio do processo não utilizado na nossa corrente sanguínea e vai voltar para o fígado e o fígado está receptivo a ela para degradação, para metabolização de novos colesteróis que vão formar aí hormônios esteroidais, síntese de vitamina D, formação de membranas celulares, ou mesmo excretados, ou mesmo a formação de novos VLDLs, mas sim em menor escala do que aquela que adveio dos carboidratos. Além disso, essas gorduras ditas como saudáveis, elas modulam a expressão do receptor nuclear PPAR e estimula a beta-oxidação do ácido graxo no fígado. Ou seja, ela tem uma função inversa do que ocorre quando a gente consome carboidratos em excesso, reduzindo a disponibilidade de lipídios, então, e consequentemente, a formação de VLDL. Esse mecanismo, combinado ao estímulo da lecitina colesterol transferase, facilita o transporte reverso do colesterol, o transporte inverso do LDL para o fígado, melhorando o perfil lipídico. Contudo, como eu falei, as gorduras monoinsaturadas pode ter aí o ômega 6 em excesso, que é altamente inflamatório. Eu mencionei a questão da homocisteína também, que muito relaciona a processos inflamatórios, sendo também um marcador de processos inflamatórios, e o acúmulo da homocisteína faz com que
tenha muitos radicais livres, porque a conversão em metionina, que é o antioxidante, não se deu de forma completa, quer seja por falta de vitamina B12, vitamina B6, vitamina B9, e é um marcador cardíaco importantíssimo, idealmente que seja menor do que 10. E quando estão esses micronutrientes do complexo da vitamina D estão em deficiência, a conversão é comprometida, levando ao acúmulo de homocisteína. De uma outra forma, também a homocisteína, não só da B6, como da B12 quanto da B9, pode assumir uma via alternativa de metabolização em cisteína, dependendo da vitamina B6. Então, também a deficiência de B6, B12 e B9 vão fazer com que haja um aumento da homocisteína, além da mutação de algumas pessoas têm do gene MTHFR, que faz com que a pessoa já tenha uma predisposição genética a uma hiperhomocisteinemia, é o aumento da homocisteína, que apresenta riscos vasculares e formação de placas arterioscleróticas. Mas quando a metionina é convertida adequadamente, é excelente. É um antioxidante essencial na proteção celular e na detoxicação hepática. Outra questão importante que eu mencionei é a massa muscular. A massa muscular, ela faz com que haja uma maior quantidade de receptores de partículas de ácidos graxos, de glicerídeos, e para a produção de energia, e em maior quantidade e mais ativos. E reduz, assim, os níveis de VLDL também. O tecido muscular expressa transportadores de ácidos graxos como o FAT-CD36, além de possuir alta atividade da lipoproteína lipase, que vai promover a quebra de lipídios e fazendo com que ácidos graxos sejam convertidos em energia. Isso é muito utilizado, por exemplo, e por que a gente tem reserva, um pouco de reserva natural? Porque a gente entra em períodos de jejuns. Então, aí há um outro processo que não é a glicogênese para a produção de energia, mas também facilita a remoção de triglicerídeos da circulação quando a gente tem uma massa muscular maior. Além de ter, então, uma maior captação e utilização dos ácidos graxos como fonte de energia, reduz a necessidade de secreção do VLDL pelo fígado, porque é como o organismo se contrarregulando, ou seja, já que está tendo um suplemento maior e adequado ao nosso organismo, adequado ao nosso consumo, há menor produção de VLDL pelo fígado. Além de que o exercício físico estimula a proteína quinase ativada por AMP, AMPK. E aí ela melhora a oxidação lipídica e a captação de glicose, promovendo um equilíbrio metabólico mais saudável, reduzindo a inflamação sistêmica. Em suma, eu mencionei aí dos exames, mencionei que o impacto maior bioquimicamente comprovado e em estudos amostrais comprovados que o carboidrato é o maior vilão na produção do VDL consequente do LDL e não a gordura saturada. O pãozinho francês faz mais mal sim do que a picanha, e isso do nosso estilo de alimentação industrializada agrava isso muito mais pela adição de gorduras que aumentam o prazo de validades, além de outros aditivos inflamatórios nessas substâncias. Bom, esse é o resumo da história. Vamos então para uma dieta saudável para o coração. Eliminar o consumo de gordura trans, diminuir o consumo de carboidratos refinados, aumentar o consumo de boas gorduras, fazer atividade física, sobretudo exercícios resistidos, que aumenta a massa muscular e que vai fazer com que haja uma melhor utilização dos ácidos graxos no nosso organismo, melhorando o perfil lipídico, diminuindo o risco de formação de processos inflamatórios, formação de placas de aterômeros, oxidação de LDL, diminuindo a produção de LDL também e fazendo com que a gente, em suma, colha frutos daquilo que a gente plante. Ou seja, faça do seu, como o pai da medicina falava, faça do seu remédio
o seu alimento, o seu remédio, e que o seu remédio seja o seu alimento. É por aí, é a gente manter uma alimentação mais natural possível, sem excessos, mantendo uma massa muscular equilibrada, saudável, atividade física em dia, evitar o sedentarismo, sono também, a gente não entrou nesse assunto, mas depois eu gravo um podcast falando sobre sono, a importância dele, a influência dele em diversos processos metabólicos do nosso organismo, mas para a reestreia aí do nosso podcast, era esse recado que eu queria dar. O carboidrato é pior do que a gordura saturada na produção do VLDL. Um abraço a todos e aí a gente troca informações. Muito obrigado e estamos juntos para que todos tenham uma vida melhor.